Bom dia, irmãos. Estamos aqui para mais uma EBD online. Vamos começar orando. Senhor, nós te louvamos pelo teu amor, pelo teu cuidado e a tua misericórdia para conosco. Nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos a tua palavra. Que através do teu Espírito Santo, a tua palavra encontre lugar nos nossos corações e também, ó Deus, que ela possa ser prática de vida para todos nós. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Bom, irmãos, estamos estudando nesse trimestre o tema Chamada para a Adoração. A nossa lição é a número 9 e ela tem como título Adoradores verdadeiros não murmuram. O objetivo da lição: compreender que murmurar é um ato que desagrada a Deus e entender que murmurar nos impede de sermos verdadeiros adoradores. Uma síntese da lição. Vamos analisar Números, do capítulo 11 até o 19, que incluem relatos da atitude de rebeldia e infidelidade do povo de Israel contra o Senhor, e também relatos da graça perdoadora de Deus. Bom, o livro de Números tem este nome porque a tradução grega do Velho Testamento, da qual a Vulgata Latina e o português, seguiram, traz números por se tratar de dois censos. No início do livro e no capítulo também 26, foram realizados censos para a contagem dos israelitas, assim que eles saíram do Monte Sinai e depois antes de entrar na Terra Prometida. Mas na Bíblia hebraica, o título pode ser traduzido, é uma palavra que traduzida é no deserto. E para mim simboliza o que realmente trata o livro de Números. Porque até Êxodo nós estudamos a história do povo desde a saída do Egito até o Monte Sinai. E ali Moisés recebeu a lei que passou para o povo, e recebeu também as ordens para construir o tabernáculo, onde Deus estaria ali presente, faria aliança com esse povo, estaria presente ali por meio do tabernáculo. E Levítico é o livro que traz todas as ordens que Deus deu, as leis. Agora, Números vai retomar a narrativa parada ali no Monte Sinai. Agora, em Números, no capítulo 10, onde a gente começou, a nuvem levanta, mostrando que o povo deveria desarmar as barracas, as cabanas, porque eles iriam partir para a terra prometida, para Canaã. Mas eles teriam que andar pelo deserto. Então, Números é um livro de 36 capítulos, mas ele mostra mais ou menos 38 anos do povo de Israel no deserto. Este mapa, ele simboliza bem o que a gente quer mostrar para vocês. Então, no ponto inicial, lá no ponto 1 é no Egito, depois eles atravessam o Mar Vermelho, eles passam na península do Sinai, essa setinha verde é o Monte Sinai. E os acontecimentos que nós vamos tratar hoje estão aqui no número 10, nessa seta vermelha. Esses acontecimentos foram muito relevantes, mudaram o roteiro do povo. O roteiro que era estabelecido aqui nessa seta amarela, eles iriam seguir pela terra de Edom e Moabe e chegar em Canaã. Mas por causa dos acontecimentos que nós vamos ver aqui, eles deram toda essa volta que vocês podem ver no deserto de Parã e morando em Cádiz Barneia por muitos e muitos anos. E vamos chegar a ver os motivos, durante essa lição, vamos ver os motivos que levou Deus a mudar o roteiro desse povo. Bom, começamos com o primeiro tópico da lição, adoradores em dissonância, ou seja, em desarmonia, Os adoradores que, na verdade, foram murmuradores. Até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e suas queixas contra mim? Isso é o Senhor falando para Moisés. Sim, ouvi as queixas dos israelitas contra mim.
Deus é um Deus onisciente. Ele ouve as orações, ele ouve os nossos louvores e ele ouve as queixas, as murmurações. Ele ouve todas as coisas, ele não está alheio. Então vamos ver, qual foi a primeira queixa dos israelitas ali no deserto? Essa queixa se chamou Taberá. Olha aí, está em Números 11, de 1 a 9. Versículo 1. O povo começou a reclamar de sua situação ao Senhor, que ouviu tudo o que diziam. A primeira queixa era a situação. Qual é a situação do povo? O povo estava no deserto. Eles tinham começado ali deserto de Sinai, deserto de Parã. O povo reclamou da situação. Claro que viver no deserto, morar no deserto, não é uma situação fácil. Com certeza não é. Durante o dia é um calor terrível e à noite frio. E andar sobre a areia, né, que torna os passos pesados. Armar a tenda, desarmar, né, e viajar. Então havia toda uma logística complicada. Mas Deus não abandonou esse povo. No calor do deserto, Deus estava presente por meio de uma nuvem que trazia sombra para este povo. À noite, Deus estava presente por meio de uma coluna de fogo que aquecia o povo. E quantas vezes, né, Deus mostrou a providência, dando o maná, mudando as águas amargas lá em Mara. Mas o povo estava olhando para a situação difícil de viver no deserto. No lugar de olhar para Deus, havia apenas uns 13 meses, 1 ano e meio que eles tinham acabado de sair do Egito, ou seja, presenciado as pragas, né, as 10 pragas, tinham presenciado a travessia do Mar Vermelho, aquele milagre que o Senhor fez. E em tão pouco tempo eles se esqueceram do Senhor e já estavam reclamando da situação. No lugar de se lembrar desse Deus poderoso, eles estavam olhando os problemas. Os problemas existem. E se a gente ficar focado nos problemas, nós não achamos a solução. Mas quando focamos no Deus poderoso e misericordioso e gracioso que temos, com certeza Ele nos responderá. Porque ele está presente. Mas o povo lá em Taberá esqueceu disso. E qual foi a resposta do Senhor? A ira do Senhor se acendeu e ele enviou fogo que ardeu entre o povo, devorando alguns que viviam nas extremidades do acampamento. Então o fogo que Deus mandou começou nas extremidades, mas Moisés orou e pediu a misericórdia do Senhor, e esse fogo cessou. Ou seja, Deus estava ouvindo e Deus puniu o povo que estava ali reclamando da situação de terem sido colocados no deserto. Temos agora a segunda queixa. A gente não sabe se demorou alguns meses, 1 ano, porque pensa, são 38 anos e meio condensados, né? Condensados em alguns capítulos, em 36 capítulos, ou seja, da saída do Monte Sinai até Canaã, é o que o livro de Números abarca. Então, a gente não sabe se essa segunda queixa foi logo a seguir, se demorou um tempinho, mas o povo, lá em Números 11, de 4 a 9, começou a reclamar da comida. Ah, se tivéssemos carne para comer, que saudade dos peixes que comíamos de graça no Egito. Também tínhamos pepinos, melões, alhos porós, cebolas e alhos à vontade. Vejam só, o povo começou a sentir saudade do tempero, da comida, dos peixes lá do rio Nilo que eles tinham. E eles começaram a sentir saudades da comida do Egito, ou seja, saudades do Egito. Deus estava dando todos os dias o maná. Durante a madrugada, Deus mandava o maná como um orvalho e de manhã cada família recolhia aquela medida, né, estipulada por Deus. E o maná, ele era tipo uma sementezinha parecida do tamanho de um coentro, que é viscosa, né, ela continha tudo que o povo precisava, proteínas, vitaminas, minerais,
O povo amassava, né, moía, fazia uma farinha, fazia pão, panqueca, bolos. Mas eles falaram, nós estamos enjoados desse maná, a gente quer comer carne. Mas não é qualquer carne, não é essa carne do gado que a gente está levando, não. A gente quer o peixe do Egito. Eles estavam com o coração voltado para o que ficou lá no Egito, né? E Deus se entristeceu muito. O que aconteceu? A resposta de Deus. Primeiro, Moisés se enfadou. Moisés, como líder, chegou e falou: Senhor, eu não aguento esse povo. No censo inicial, foram mais de 600 mil, né? 603 mil homens acima de 20 anos. Ou seja, havia mulheres, adolescentes e crianças. Estima-se 2,5 milhões de pessoas, mais ou menos. Moisés falou: eu não dou conta. É muita gente, é muita reclamação. Senhor, tem misericórdia, esse povo quer carne, eu não sei o que eu faço. E Deus teve misericórdia e mandou uma chuva de codornizes, né, de aves voando baixinho, a 1 metro de altura. E durante um mês esse povo pôde colher, pegar essas aves, né, limpar, secar para comer. Mas alguns estavam tão gulosos, né, tão afoitos, tão desejosos que seus desejos fossem, né, aplacados, que comeram com muita gula. E previu-se, né, que aquela praga que Deus enviou para algumas pessoas que comeram afoitamente com gula possa ser uma indigestão, uma disenteria, não se sabe, mas essas pessoas morreram. Foi a resposta de Deus, né? Porque Deus é justo, ele é bondoso, amoroso, ele supre, mas ele também é justo, ele já estava dando maná. Então o povo queria as codornizes, mas alguns muito afoitos colocaram seu coração na comida. Quantos de nós, né, coloca o coração, os nossos desejos de conforto, de comida, de bem-estar, acima da nossa vida espiritual, acima da nossa vida com Deus? A terceira queixa foi um pouco mais séria. Azerote chamou-se, né, o lugar, em Números 12, de 1 a 16, vocês podem ler, né? Miriam e Arão, os 2 irmãos de Moisés, Arão, que foi aquele auxiliar desde, né, das conversas lá no palácio, tentando libertar o povo, e Miriam, que liderava as mulheres, os 2 começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher cuxita. Disseram: acaso o Senhor fala apenas por meio de Moisés? Também não falou por meio de nós? Vejam só, eles estavam criticando o casamento de Moisés. E vamos fazer um parêntese. Quem seria essa mulher cuxita? Há 2 versões. De que Moisés teria se casado de novo após ficar viúvo e cuxita seria da Etiópia. Ou seria Zípora mesmo. Por quê? Cuxi era filho de Caim e Cuxi deu a linhagem para os midianitas, né? Midian, e Zípora era midianita. Então, Miriam e Arã encontraram uma coisinha, né, para criticar Moisés, para dizer: você se casou com uma cuxita, você não se casou com uma israelita, com uma hebreia, né, do nosso povo. Você se casou com uma estrangeira. E agora você vem dizer que está acima de nós? Nós estamos em pé de igualdade com você. Mas quem chamou Moisés para essa função foi Deus. Não foi Moisés que se auto-intitulou líder do povo, né? Inclusive, ele lutou muito porque ele não queria essa função. E se foi Zípora que eles estavam criticando? Moisés já era casado quando o Senhor chamou. Então, Deus já conhecia esta situação. E quem chamou Moisés? O Senhor. Miriam e Arão estavam colocando em dúvida a legitimidade de Moisés. Mas essa legitimidade veio de Deus, não veio de homem. Não foi uma eleição que os israelitas fizeram. Foi Deus quem colocou este servo de Deus para cuidar do povo. E aí Miriam ficou leprosa.
ela teve que ser isolada, né? Ela cumpriu o isolamento social de uma semana porque ela recebeu o castigo. E alguns comentaristas dizem que ela que foi castigada porque ela deve ter incitado Arão nesta rebeldia, né? Nessa murmuração. E Moisés orou e Deus teve misericórdia. Após uma semana, ela foi curada e o povo pôde continuar a caminhada. A cessação do fogo, poupando o arraial, o envio das aves, né, das codornizes, por um mês e a cura de Miriam, da lepra, em resposta às orações de Moisés, nos mostram que ele é misericordioso. Deus não é homem para mentir, né? Deus, ele é justo, ele traz punição àqueles que desobedecem, àqueles que murmuram, que se rebelam, mas ele também provê o livramento, porque ele é misericordioso. Vamos para um outro tópico da lição. Continuando, eles já estavam quase chegando, né? Lembram daquele mapa da setinha amarela? Ali, Moisés já estavam perto, né? Vizinhos de Canaã. Bastava atravessar Edom e Moabe, eles chegariam lá. E então ele mandou 12 espias, 12 líderes das 12 tribos foram escolhidos para visitar aquela terra e trazer um relatório do que eles poderiam encontrar pela frente. E então, 12 espias foram mandados, retornaram trazendo frutos, aquela descrição do cacho de uva, né? Tão grande que foi colocado numa vara e 2 homens tiveram que carregar. E 10 espiões, né, 10 espias, né, eles trouxeram notícias pessimistas, desanimadoras. Nós encontramos gigantes, nós somos gafanhotos, é um povo muito forte, são cidades fortificadas, muradas. Quem somos nós? Se a gente for para lá, nós seremos mortos. Melhor morrer aqui no deserto. Mas 2 homens, 2 adoradores, Josué e Calebe, foram confiantes. Eles descreveram, sim, existe isso, mas nós estamos confiando num Deus poderoso. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos povos da terra. Diante de nós, eles estão indefesos. Não tem quem os proteja, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Está em Números 14, 9. Veja que coisa maravilhosa, Josué e Calebe. Eles não olhavam para as cidades fortificadas, para o exército, né, para as armas que aqueles povos possuíam. Eles não olhavam que eles eram mais fortes, talvez fisicamente, né? Tanto que o pessoal comparou eles com gigantes. Eles olharam para Deus, porque eles sabiam que o Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem em terra seca era o mesmo Deus que estava com eles. E este mesmo Deus que estava com eles iria à frente. Diante de nós que temos Deus, esse povo está indefeso. Foi isso que eles disseram. Eles quiseram dar aquela injeção, né, de ânimo no povo. Mas o povo preferiu acreditar nos espias pessimistas, que não tinham fé, que não tinham confiança no Senhor. E qual foi a punição? Tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que os ouvi dizerem. Eles não falaram que era melhor morrer no deserto do que ser morto na guerra entrando lá na terra prometida? Então, vocês querem morrer no deserto? É isso que vai acontecer com vocês. Eu, o Senhor, falei. Certamente farei essas coisas a todos os membros da comunidade que conspiraram contra mim. Serão destruídos neste deserto e aqui morrerão. E complementando, apenas os seus filhos, a nova geração, é que vai entrar em Canaã, na terra prometida. Porque vocês pediram para morrer no deserto, vocês vão morrer no deserto. E aí a gente vê a mudança da rota neste momento. Foi um momento crucial. Deus fez com que eles ficassem dando voltas no deserto de Parã até completar 40 anos no deserto.
Este povo ficou ali até completar os 40 anos e as pessoas daquela geração morrerem e somente os filhos entrarem na terra prometida. Esta foi a resposta do Senhor, que é justo. Eles não queriam entrar na terra prometida. Então o Senhor fez com que acontecesse o que eles pediram. Veja que isso é uma coisa, assim, terrível, né? E quando eles já estavam próximos, depois de vagarem no deserto, aconteceu uma rebeldia de 3 pessoas que incitaram o povo contra Moisés e Arão. Corá armou uma conspiração com Datã e Abirão, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os 3 instigaram uma rebelião contra Moisés. Corá era da tribo de Levi, ou seja, ele era um levita. E junto com ele, outros levitas também se insurgiram, né? Passaram a acompanhar o grupo de Corá. Datã e Abirão já eram de outra tribo. Mas o que é interessante aqui, que Corá, ele queria se colocar como líder espiritual do povo. Deus já havia estipulado: sacerdote, descendentes de Arão serão ungidos, como foram, né, lá no Sinai, para o serviço sacerdotal. E os levitas farão o serviço destinado a eles. Então, Corá era da tribo de Levi, ele era um levita. Mas ele queria ser sacerdote. E aqui tem aquela passagem do fogo estranho, em que ele queima fogo no altar, né, sem ser um sacerdote, porque ele queria questionar a instituição do sacerdócio, aquilo que Deus havia instituído, dito a Moisés lá no Monte Sinai, e que estava sendo cumprido. Corá e mais essas pessoas começaram a dizer: Moisés, você está mentindo. Chega, basta, Moisés. Há uma tradução da Bíblia que fala: basta. Aqui não tem nada de leite e mel como você prometeu. Nós não queremos mais a sua liderança. Quem é você, né? E Moisés, que era humilde, ele chegou e disse: então vamos deixar que Deus julgue quem é aquela pessoa enviada pelo Senhor, quem é o verdadeiro, né, líder. E no dia seguinte, Moisés só avisou: afastem-se das tendas desse pessoal, de todos esses rebeldes. O povo se afastou. E quando o Senhor desceu, ele puniu com a morte aquelas pessoas. A terra abriu a boca e engoliu os homens, suas famílias, seus seguidores e tudo o que possuíam. Depois a terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Deus extirpou. Vejam que eles eram líderes. Eles tinham posição de liderança. Antes, as rebeliões, as murmurações eram do povo, né, da comunidade em geral. Aqui já está um ponto diferente, porque eram líderes. Eles estavam ali para auxiliar o serviço de Moisés, de Arão. Mas, ao contrário disso, eles se rebelaram. Eles quiseram tomar, né, o poder de Moisés. Mas esse não era um poder para ser tomado, porque Deus é quem havia instituído Moisés. E o Senhor puniu com morte, né, esta rebeldia entre o povo. Como é que nós podemos ter um pensamento, uma vida, né, sem murmurações? Porque murmurar vai contra a palavra de Deus, nos impede de sermos verdadeiros adoradores. Tendo lembranças. As lembranças são importantes. Estes fatos de número foram registrados pelos salmistas, foram registrados pelos profetas. Olha só, nós encontramos em Ezequiel, em Amós, em Isaías, citações desses acontecimentos. Encontramos Salmo 78, Salmo 95 e aqui no Salmo 106. O Salmo 106, do versículo 1 até o 33, ele fala de Êxodo e Números resumidamente, mas bem resumidamente. Então é interessante, né? Veja o versículo 7. Nossos pais não entenderam as tuas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias.
Veja só, quando a gente não lembra, não tem consciência do Deus ao qual nós servimos, nós podemos cair no pecado da murmuração, da rebeldia. Quando nós esquecemos que este Deus faz maravilhas e é um Deus misericordioso e é um Deus cuidador. Veja só que também o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, relembra a murmuração dos antepassados, né, no deserto. E ele fala, não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Veja só, Paulo dizendo que nós não devemos murmurar, porque o Senhor é justo. Ele nos dá tudo o que precisamos, e se nós vivemos uma vida de reclamação, de murmuração, de descontentamento, a justiça do Senhor virá sobre nós. Qual é o contrário de murmuração? É gratidão. O contrário de murmurar é agradecer. E Paulo fala aos Tessalonicenses, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa! Sejam gratos em todas as circunstâncias. Estamos no deserto? Talvez o Senhor esteja nos colocando no deserto, mas nós temos que ser gratos, porque Ele está conosco. Paulo era grato. Ele disse, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sejamos gratos, veja só, pela vida que recebemos diariamente. Quando a gente acorda, a gente respira, né? É um novo dia que está surgindo e que o Senhor está nos dando. É um motivo de agradecer a vida que Ele nos dá. Pelo local em que moramos, a nossa casa, o país, a situação em que a gente estiver, o Senhor está ali. Então, nós temos que agradecer. Claro que, se pudermos melhorar, temos que pedir ao Senhor se for a vontade dEle. Mas o que temos hoje, nós devemos agradecer ao Senhor porque é dádiva dEle, pelo alimento que Ele nos dá. Quantas pessoas olham o prato de comida e começam a reclamar, né? O Senhor nos deu aquele alimento, então vamos agradecer, porque vem dEle todas as bênçãos para nos sustentar. Também pela igreja que nos acolhe, a comunidade na qual nós estamos inseridos. É um motivo de agradecer, é um motivo de agradecimento, de louvor ao Senhor, por termos, né, irmãos que andam conosco, que louvam a Deus conosco, que são adoradores do Senhor juntamente conosco. Pelos pastores e líderes que cuidam de nós. Veja só, os nossos pastores, os nossos líderes, são colocados por Deus. E então nós temos que louvar a Deus pela vida deles. Não nos rebelar contra as decisões tomadas. Se estivermos na presença do Senhor, orando e pedindo que o Espírito Santo os ajude em todos os momentos, façam com que eles tenham, né, as estratégias certas de acordo com a palavra de Deus. Pedir para que os nossos líderes, os nossos pastores, né, estejam em comunhão com o Senhor e sob a proteção do Espírito Santo. E aí nós teremos paz e poderemos orar agradecendo a Deus por suas vidas. Isso aqui são 5 motivos apenas, é porque eles estão relacionados com as queixas, né, do povo de Israel. Mas há inúmeros motivos pelos quais nós podemos agradecer a Deus e não murmurar contra o Senhor. E vamos encerrar sabendo que o coração grato é o que diz no Salmo 106, versículo 1 e 2. É aquele que pode cantar este salmo. Que este salmo era cantado, né, nos templos, nas sinagogas, relembrando tudo que aquele povo passou. E também lembrando que não deveriam ser murmuradores e rebeldes como os antepassados foram no deserto. Então o Salmo diz, louvado seja o Senhor,
Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Quem poderá contar os feitos poderosos do Senhor? Quem poderá louvá-lo como ele merece? Veja só, o Senhor é bom. O amor de Deus dura para sempre. Não é como o nosso, que é um amor perene, né? É um amor cheio de circunstâncias, situações, muitas vezes debilitado, um amor fraco, pecador. Mas Deus tem misericórdia de nós. Por sua graça, Ele nos salva. Por sua graça, Ele vem habitar em nós pelo Espírito Santo. É a graça de Deus, não somos nós. Porque o nosso amor é muito pequeno para ser merecedor da graça de Deus. Mas o amor dele é eterno. O amor dele não muda. Ele não é homem para mentir, para mudar, né? Então, vamos dar graças a Deus todos os dias da nossa vida. Não vamos ser adoradores que murmuram. Vamos ser adoradores que agradecem, adoradores que dão graças, adoradores que amam verdadeiramente este Deus que é maravilhoso.